Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 ao amigo ouvinte da rede Boa Nova de Rádio, telespectador da TV Mundo Maior, você também que nos acompanha no YouTube, Tatiana Benites, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. Hoje vamos a São José do Rio Preto, o Valdir Monteiro. Valdir Monteiro vai trazer para a gente um Natal vivenciado por Chico Xavier. Valdir Monteiro, gratidão por estarmos juntos mais uma vez, Valdir. Conta pra gente essa história, um Natal vivenciado por Chico Xavier. Valdir Monteiro. Abraço a você e a todos os companheiros. Desejamos que possamos, nesta manhã, com esta mensagem, com esta narrativa que vamos fazer, levarmos um pouco de alegria aos corações dos irmãos que vivenciam os momentos difíceis de transição, os quais nós estamos vivenciando na Terra na atualidade. Mas coloquemos alegria no coração e sigamos em frente. A narrativa que farei no dia de hoje é uma história contada por Divaldo Pereira Franco, ocorrida no ano de 1954, em uma visita que ele fez ao Chico Xavier em Pedro Leopoldo. E em uma das partes mais adiante na narrativa, o Chico Xavier vivencia um Natal em que ele estava sozinho, tristonho, e se lembrou de duas companheiras muito necessitadas e resolveu visitá-las. Mas nós vamos a narrativas e chegaremos a esse ponto mais adiante. Essa história, esse fato está contado por Divaldo Pereira Franco em um de seus livros, e parece-nos também que a Ivone do Amaral Pereira faz uma narrativa sobre esse fato, é muito bonito. Para que essas histórias não se percam, nós vamos hoje relembrá-la através da oportunidade que estamos tendo neste momento com os caros companheiros. Então, o Divaldo Pereira Franco narra que no ano de 1954, no mês de junho, ele se encontrava em Pedro Leopoldo. Como na época ele fazia viagens 2 vezes ao ano àquela cidade, na ocasião, no dia 20 de junho, ao terminarem a reunião em que Chico Xavier psicografava aos sábados à noite, depois do atendimento aos sofredores nos arredores da cidade de Pedro Leopoldo, o Chico disse ao Divaldo, enquanto caminhavam eles na direção da residência do seu irmão André, que naquela noite o Chico Xavier experimentava, melhor dizendo, experimentara um fenômeno muito especial. Estando o Chico Xavier desdobrado parcialmente, enquanto benfeitores psicografavam por seu intermédio, havia recebido a visita de 2 damas espanholas, encarnadas. Esse detalhe é muito interessante. Os 2 espíritos também estavam em desdobramento fora do corpo físico, porque elas estavam encarnadas ainda, as 2 damas espanholas, e recebendo a ajuda material do Chico Xavier. E durante a expiação redentora delas na atualidade, vinham lembrar ao Chico e pedir-lhe que ele não esquecesse de levar-lhes comida. Elas estavam precisando, porque ainda não havia terminado o seu resgate doloroso, narra o Divaldo Pereira Franco. Mas a fome poderia interromper esse processo libertador, diziam as 2 damas encarnadas fora do corpo físico ao Chico Xavier. E que no domingo, dizia o Chico Xavier ao Divaldo, já era madrugada de domingo, à tarde eles iriam visitá-las. Chamavam-se Lia e Maria da Conceição.
as duas senhoras muito pobres que residiam ali próximo, num lugarzinho chamado Lapinha. Estava presente na ocasião, nas atividades daquela noite, daquele dia, daquele domingo no Chico, com o Chico, o Dr. Francisco Pereira de Andrade, proeminente vulto das finanças paulistas. E, na época, um dos 3 diretores do Banco do Estado de São Paulo, que na oportunidade era uma potência financeira. No mesmo dia, às 15 horas, Chico contratou 2 táxis, porque o Dr. Francisco estava com a esposa, Dona Lucy, a sua cunhada e o casal residente, então, em São Paulo, e uma cunhada residente em Santos. Ia também junto com eles, ou iria junto com eles, a irmã do Chico Xavier, a Dona Luísa. Diz o Divaldo, dirigimos-nos então a Lapinha, um lugar muito humilde. Fazia muito frio, porque naquela época o inverno era rigoroso na região. Ali chegando, diz o Divaldo, saltamos enquanto o Chico foi contando que o drama daquelas 2 senhoras que se apresentaram para ele na noite anterior do sábado pedindo alimento, que o drama delas era tão grande que a sua genitora, sua mãe, antes de desencarnar em 1914, já se referia que toda vez, quando ela experimentava grandes dores, encontrava conforto ou reconforto no testemunho de Dona Lia e na coragem de Maria da Conceição. Isso havia ficado na sua memória como resultado dos relatos maternos dentro de casa. Ele, Chico Xavier, era criança de 3 para 4 anos. Nunca mais se ouviu falar sobre essas senhoras, até que, mais ou menos pelos anos 40, Luísa, sua irmã, que os acompanhavam naquela visita, naquele domingo, a irmã mais velha, narrou a história da Dona Lia, elucidando que essa senhora se havia casado com um homem portador de transtornos psiquiátricos muito graves, a Dona Lia. Naquela época, ela residia, a Dona Lia, com a família, em uma das fazendas em torno do Curral del Rei, quando esse senhor muito rico se apaixonou e pediu-a em casamento. O pai dela, da Dona Lia, aqueceu, aceitou, e ela viu o futuro marido apenas nesse dia e no dia das bodas, no dia do casamento. Ele, o marido, então, levou-a para sua propriedade após o consórcio matrimonial, quando começou o grande calvário da senhora. Porque, muito atormentada, entre vários desvios de conduta, o marido era portador de um ciúme mórbido. E depois que nasceu a primeira filha, desvairado, ele começou a atribuir que a menina, a filha da Dona Lia, não era sua filha, e sim filha do capataz. Depois de mandar surrar o empregado e expulsá-lo da fazenda, ele queimou com tição de fogo as partes pudentes da mulher, para que ela ficasse impossibilitada de traí-lo outra vez com quem quer que fosse. Dona Lia criou a filha com abnegação, com muito sofrimento, sem nunca sair daquela herdade. A filha casou-se mais tarde, conforme os padrões daquela época. E, ficando então morando com o seu marido em uma outra propriedade, 2 anos após o casamento, a filha da Dona Lia estava grávida. Mandou pedir à mãe que fosse acompanhá-la no momento do nascimento da criança,
e levasse também uma parteira muito prática, muito famosa que havia na região. Era a primeira vez que Dona Lia saía de casa para ir ajudar a filha numa situação muito grave. Como eu disse, a filha ia ter o primeiro filho, o primeiro neném. Então, a Dona Lia, pela primeira vez, saiu de casa para ajudar a filha por alguns dias. O parto, segundo as narrativas que contavam ao Divaldo, foi muito difícil. E quando nasceu a criança, a parteira teve um choque muito grande, porque a menina apresentava anomalias teratológicas muito graves, muito graves. Então, a parteira, assustada, pegou a criança, mostrou-a à mãe, ainda no leito. A senhora teve uma crise de loucura, a filha da Dona Lia, e atirou a criança pela janela. Então, Dona Lia saiu correndo, a avó, pegou a criança e desapareceu. Pegou a criança e desapareceu. Não se soube durante muitos anos do paradeiro das duas, até que as notícias começaram a aparecer, narrando a história dolorosa de uma senhora que carregava um monstro, pedindo esmolas pelas cidades interioranas próximas a Belo Horizonte. Dona Luísa, irmã do Chico, a irmã mais velha do Chico, se lembrou que chegou a vê-las e contou isso ao irmão comovido. No começo dos anos 50, ele, Chico Xavier, estava numa das suas reuniões de atividade mediúnico-doutrinárias, psicografando, quando fora do corpo ele viu adentrarem-se duas damas muito belas, vestidas ricamente, a espanhola, e que se lhe acercaram. Aquela que parecia ser a de mais idade perguntou-lhe em espírito: "Você é o filho de Dona Maria João de Deus, o Chico Xavier?" Ele respondeu: "Sim, sou eu." "Pois é, sua mãe foi muito amiga nossa. Nós estamos reencarnadas, resgatando dolorosos crimes anteriormente cometidos. Encontramos-nos numa situação muito lamentável. E Dona Maria João de Deus sugeriu-me que viesse pedir-lhe socorro." Dona Maria João de Deus é a mãe do Chico. "Porque você é dotado de sentimentos cristãos e de muita misericórdia. Nós estamos morando aqui próximo, na Lapinha, e precisamos de alimentos para que nossos corpos resistam à expiação pela qual nós estamos passando, vivenciando na atual reencarnação na Terra. Você poderia nos visitar, Chico?" Ele confirmou, mas com muito prazer. Ela então explicou-lhe que havia exercido na corte de Felipe II, na Espanha, uma posição muito relevante, havendo sido mãe de uma personalidade de alta significação do clero, tendo contribuído com a sua ambição para atormentar pessoas que eram acusadas como dignas de processo inquisitorial por heresia. Então, o fato do sofrimento hoje, a expiação, decorria da época da Inquisição, né? Então, ela e sua filha, portanto, de alta personalidade clerical, beneficiavam-se das denúncias que eram feitas contra pessoas muito ricas, porque segundo a lei da época, os bens passavam a pertencer ao Estado, que ficava com 50%.
Outra parte, vejam bem que coisa interessante, outra parte ia para a Igreja Católica e a outra parte para o denunciante, que era a função delas, das duas. Então, nós vamos vendo como é que funcionava naquela época a questão, né, da Inquisição, né? Então, elas compraziam-se nisso, mas nunca se deram conta de ver o trabalho, de ver como eram arrancadas as confissões das vítimas e o trabalho que realizavam os ordenados por elas, né? Sabiam, no entanto, que eram por processos muito bárbaros e que, ao desencarnarem os três, né, ela primeiro, o filho, depois a filha, em último lugar, tiveram o despertar da consciência e encontraram um grande número de suas vítimas, que os infelicitaram de maneira impiedosa, quase hedionda. Então, a questão do despertar da consciência no plano espiritual é algo realmente complicado para quem não trabalhou no bem, para quem não respeitou as leis, e as duas sofreram demais no plano espiritual. Mas, diz a narrativa, que a misericórdia divina, apiedada dos seus sofrimentos, trouxe-os a expiações dolorosas, e durante várias vezes reencarnaram-se sob o espículos da lepra, mas esta na qual se encontravam seria a última fase de recuperação e que elas pretendiam, porque o filho já estava redimido, coroar a jornada com muito êxito. Chico ficou muito sensibilizado e prometeu visitá-las. No dia seguinte, então, a esse fato, em companhia de Dona Luísa, eles procuraram reunir alguns víveres do pouco que tinham e foram visitar o casebre de Dona Lia e Dona Conceição. Era uma dessas construções de pau a pique, muito modesta, no cimo de um aclive, num lugarejo separado do aglomerado de casas. A partir de então, vez que outra, quando ele dispunha de qualquer recurso, comprava alimentos e ia levá-los às duas senhoras. Dona Maria da Conceição era surda, muda, a neta da Dona Lia, viu, gente? A Dona Maria da Conceição era surda, muda, era surda e muda, além da deformidade que apresentava no corpo, e era quase totalmente cega. Ela ouvia o Chico, e sentia-o, e os dois conversavam mentalmente. Olha o detalhe. Ela era surda e muda, mas ela conversava com o Chico mentalmente. Quando ele se acercava, ela se agitava de felicidade, porque ele percebia a presença. Então, com um jeito muito peculiar, ele disse-me: "Pois é, eu sou o seu cabeleireiro", o Chico Xavier disse de volta. "Eu sou o seu manicure. Sou eu que lhe corto os cabelos", na época de Gilda, a célebre Rita Hayworth. E eu, com a minha imaginação juvenil, diz o Divaldo, naquela época, já mentalizei aquela mulher hollywoodiana, fascinante, começando a concebê-la deslumbrante, diz o Divaldo. Agora o corpinho é diferente, é deficiente, aliás. Ele acrescentou com um riso maroto para o Divaldo Pereira Franco. Subimos o aclive, diz o Divaldo, e, quando ele bateu a porta, a Dona Lia,
a avó da Maria da Conceição abriu-a. Tratava-se de uma mulher monagenária e foi comovedor o encontro. O olhou, teve uma exclamação informando: seu Chico, essa noite eu sonhei com vós. Eu dizia: venha trazer comida para nós, seu Chico, que nós estamos morrendo. E visitou mesmo, vocês se lembram da narrativa, que as duas desdobradas do corpo foram visitar ao Chico, pedindo-lhe para que lhes trouxesse alimento. E ela também se recordou de parte da visita realizada fora do corpo de matéria física. Ele então olhou-me e sorriu, porque aí estava a confirmação do que nos houvera contado. Entramos, diz o Divaldo. Dona Luísa foi à cozinha, que era um pequeno vão, ao lado levar os alimentos e preparar um lanche, enquanto nós fomos a outro quartinho. A cama era de varas enfiadas no chão, com outras transversais, algum capim coberto com tecidos velhos, sujos, que não deveria ter mais do que 6 palmos de uma mão adulta. Essa era o corpo da Maria da Conceição, pequenininho, né? A cabeça era perfeitamente normal, narra o Divaldo. O cabelo desgrenhado não tinha nada a ver com aquele de que o Chico falara. Como ele possuía beleza nos olhos e na alma, eu olhei-a, era engraçadinha, mas não parecia a Rita Hayworth, como ele havia definido. Nesse interim, ela se agitava, ela contorcia-se. Ele se acercou e disse-lhe: pois é, Maria da Conceição, eu aqui estou. E acarinhou-lhe os cabelos. Ela precisava de higiene, porque era uma vez por semana que ele podia ir ajudá-la. De imediato, pôs-se a conversar com ela, acalmando-a suavemente. Nesse comenos, Dona Luísa veio da cozinha para que nós víssemos as deformidades da paciente, tirou o pano que a cobria. Foi a cena mais chocante que eu já vi. Era como se o corpo fosse retorcido, não exatamente como um parafuso, mas algo parecido, pequeno, com muitas limitações. Então ela gritou, e o Chico elucidou: Luísa, você sabe que ela tem pudor, cubra. Ela cobriu-a, a Luísa, com muito carinho. Dona Lucy, que era uma senhora muito generosa, elegante, estava vestida com um casaco de peles de alto preço, aquela senhora, né, que era de São Paulo. Enquanto Dona Lia, a idosa, tremia de frio, a avó, com um tecido muito ralo sobre o corpo arroxeado, sem quase roupa feminina. Tremendo muito, sensibilizou a dama paulista, que tirou o casaco de peles e vestiu-a, naquele momento, num gesto natural, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Então a senhora não entendeu nada. Foi de imediato à cozinha e, quando voltou, estava suja de borralho o casaco que ela havia ganhado. Chico exclamou com jovialidade: mas que beleza, Lia! Já tirou o selo do casaco que você ganhou? É assim que a gente tem que fazer. Aquilo me impressionou, diz o Divaldo, porque a mente racional pensaria de maneira diferente. Diria: bom, quando eu chegar em casa, eu irei comprar uns agasalhos, adquirirei um casaco e mando-os depois. É assim que geralmente nós fazemos, né? Não é assim que nós agimos? Instantaneamente recordei-me que,
Muitos anos antes, portanto, no fim dos anos 40, o próprio Chico me havia contado algo que lhe fora narrado pelo Dr. Bezerra de Menezes, de cuja reflexão o benfeitor espiritual havia cunhado o seguinte conceito: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Contou-me o médium abençoado que 2 damas estavam no Teatro Bolshoi, em Moscou, no fim do século XIX, assistindo à peça Boris Godunov. Sensibilizaram-se muito. Nevava no exterior. Quando saíram do teatro, muito emocionadas, viram à porta um homem caído e mal agasalhado. Uma delas tirou o casaco para cobri-lo. A outra, mais prática, porém, advertiu-a: não faça isso. Ele não vai valorizar esse casaco. É muito caro. Quando chegarmos em casa, escolheremos roupas quentes, mandaremos um lacaio trazê-las e ficará tudo bem. Seu casaco vale uma fortuna. A amiga deteve o gesto, foram para casa, mas ao chegarem, foram tomar chá quente, conversaram, distraíram-se e esqueceram do necessitado. No dia seguinte, pela manhã, aquela que ia tendo o gesto da caridade lembrou-se do sofredor e mandou o lacaio levar os cobertores, roupa quente. Somente que o lacaio, quando lá chegou, observou que o homem havia morrido de frio durante a madrugada. O doutor Bezerra advogava: a caridade não pode ser muito discutida, pode até ser delineada, tracejada, mas não muito discutida, enquanto a miséria chora, sofre e morre. Tem que ser o gesto espontâneo, como esse que Dona Lucy havia praticado, sem ter ouvido a narração que Chico me fizera anos antes. Ficamos ali sob forte emoção. Ele tratou higienizar as duas. A irmã trouxe um caldo quente, a Dona Luísa, revigorante. E então, o doutor Francisco Pereira de Andrade propôs um dos diretores do Banco do Estado de São Paulo na época: Chico, eu posso mudar essa situação. Gostaria de lembrá-lo de que eu tenho muita influência na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Eu poderia mandar buscar as 2 pacientes para interná-las, retirando-as da situação deplorável. Chico olhou carinhosamente, deteve-se silencioso e a lição vem aí. E logo depois respondeu: Andrade, o seu gesto é comovedor, mas as duas nutrem-se de amor recíproco. Quando uma desencarnar, a outra logo desencarnará. Ademais, não temos o direito de alterar os desígnios divinos. Olha que colocação impressionante, interessante, que serve como fator educativo para cada um de nós. Olha o que o Chico diz: ademais, não temos o direito de alterar os desígnios divinos. A divindade colocou-as aqui, e se nós as retirarmos, provavelmente estaremos interferindo numa planificação de alta magnitude. Desde que você quer ajudar, ajude-as aqui. Você poderia assumir a responsabilidade de uma auxiliar para vir dar-lhes banho, para cuidar delas, preparar-lhes alimentação. Isto sim, nós podemos contribuir na condição de bons samaritanos, disse o Chico, orientou o Chico. O doutor Andrade anuiu de boa mente, informando que a partir daquele momento ele assumia
esse cargo abençoado e procuraria ajudá-las. Diz o Divaldo, voltamos a Pedro Leopoldo. Já à noite, eu viajei de retorno a Salvador. No ano seguinte, no mês de março, diz o Divaldo, quando eu retornei a Pedro Leopoldo, perguntei a Chico, e Dona Lia e Maria da Conceição, nós iremos visitá-las? E ele, Chico, respondeu, Divaldo, você não faz ideia do que aconteceu. Eu não lhe contei tudo. Naquele período, eu estava muito sofrido. A imprensa, as acusações descabidas, incompreensões dentro e fora de casa. Meu próprio pai não me entendia. Era muito severo com as pessoas que vinham conversar comigo. Às vezes, portava-se mal, dizendo que eu não era médium coisa nenhuma, embora não o fizesse por mal. Ele era vendedor de bilhetes da Loteria Federal e afirmava que se eu fosse médium e se existissem espíritos, esses dariam o número do bilhete para ele e acabávamos com a problemática da nossa pobreza. Ele não entendia a mediunidade, Divaldo. Então, eu estava, diz o Chico, numa noite de Natal. Eu estava numa noite de Natal muito amargurado, muito triste. Sem ninguém fisicamente. Isso acontece com muita gente, né? Luísa se encontrava com os seus filhos e esposo no lar. E eu não queria perturbá-los. Os meus irmãos reuniam-se com as suas famílias modestas. E esse era o momento deles. Então, quando tomado pela tristeza e solidão naquele Natal, lembrei-me como estaria Lia e Maria da Conceição. Lembrei-me das duas, Divaldo. E já que nós éramos possivelmente as pessoas mais isoladas que eu poderia identificar, mais solitárias, resolvi visitá-las naquela noite de Natal. Tomei um táxi e fui correndo até a Lapinha. Quando eu saltei do veículo e me aproximei do outeiro, eu vi uma espécie de spotlight que descia de um ponto que eu não podia identificar do infinito, do alto, salpicado de estrelas. Era noite de Natal, né, Divaldo? Estrelas matizadas cobriam aquela choupana modesta. Estrelas matizadas cobriam aquela choupana modesta naquela noite de Natal. Quando eu me acerquei, a porta estava Eurípides Barçanufo, porém com a indumentária de Rufus. Para quem não se recorda ou não leu o livro Ave Cristo, ditado pelo Espírito Emmanuel, Rufus foi um escravo, era um escravo que no século II, na cidade de Leão, deu um testemunho de fé quando Tassiano mandou matar os cristãos que viviam na chamada Gália Lugdunicense. A morte de Rufus foi muito dolorosa, porque ele foi amarrado à cauda de um potro bravio para sair em disparada e despedaçá-lo. Quando Rufus estava nessa situação pungente, recordou-se que a esposa e os filhinhos haviam sido vendidos a um mercador de escravos, a esposa e os filhos do Rufus, naquela encarnação relacionada no livro Ave Cristo, né? Então ele reflexionava em agonia. Jesus, que fazer? Eu poderei acabar com essa situação se abjurar. Fé por amor a meus filhos e a minha mulher. Mas que fazer? Ser fiel a Jesus. A minha vida eu as dou, Senhor. Mas a dos meus filhos e da companheira, assim mesmo
ele optou por permanecer fiel a Jesus, o Rufus, nesse transe que são alguns segundos e parecem horas. O homem que comprara a sua família como escravos acercou-se de Rufus e lhe deu uma bofetada. Ao fazê-lo, abaixou-se e ciciou-lhe aos ouvidos: morre em paz. Eu também sou cristão, cuidarei da tua mulher e dos teus filhos, da tua família. Ele então se entregou a Deus, e o Chico me narraria depois que os pedaços de Rufus ficaram pelas estradas e que ele viu psiquicamente. E essa parte não consta no livro. O sepultamento dos despojos recolhidos pelos seus irmãos de fé naquela noite, conduzindo archotes e cantando hinos de exaltação ao bem. Estava ali, na casinha da Lia e da Maria da Conceição, naquela noite de Natal, Divaldo, estava ali Rufus, o bem-aventurado, o Eurípides Barçanufo da última encarnação entre nós aqui na Terra. Porque se ele já era cristão naquela época, dessa postura, desta evolução, o seu ministério de apostolado sacramentano, porque ele viera viver agora como Eurípides Barçanufo em Sacramento, aqui em Minas Gerais, era natural, numa preparação para as tarefas do Chico Xavier no mundo social, pela mesma região triangulina. E então era o Natal mais lindo, que se podia imaginar. Vozes entoando hinos, e as duas, a Lia e a Maria da Conceição, que uma visão apressada poderia confundir com obsidiadas, como está muito em moda em nosso movimento, vê-se uma pessoa marcada por determinados sofrimentos ou com determinados distúrbios e logo se rotula: esse é um obsidiado, são obsessores. Tem uma legião de espíritos. Às vezes não há nenhum. Trata-se de uma expiação libertadora. O espírito errou na carne e na carne se redime. E então ele passou o Natal mais feliz da sua atual existência. A partir daquela vez, toda a época de Natal, quando terminavam as tarefas, ele ia à casa de Dona Lia e de Dona Maria da Conceição. Será que nós temos coragem para isso? Alguns companheiros devem ter, sim, né? Mas o Chico Xavier realmente dá-nos uma lição de despreendimento fantástico, fabuloso, né? Então, dando continuidade à resposta, ele me informou: pois é, eu estava no mês de janeiro último psicografando, quando o Dr. Bezerra de Menezes se me acercou solicitando-me: Chico, assim que termine as atividades programadas, não dialogue com os nossos irmãos, porque Maria da Conceição está voltando ao grande lar, está desencarnando. Já estamos operando o processo de libertação do espírito, desmantando-a dos liames da matéria. E logo, dentro de 2 horas no máximo, ela estará conosco. Gostaríamos que você fosse participar deste momento. Ele terminou o trabalho, desculpou-se, tomou um automóvel, seguiu a Lapinha e então comoveu-se com a mesma presença férica de entidades nobres que ali visitavam o casebre modesto, e acompanhou o momento em que o próprio Dr. Bezerra de Menezes desenovelou a moribunda, a Maria da Conceição, agindo no centro coronário, libertando-a dos últimos vínculos com a matéria. Desprendendo-se, ela reconheceu o Chico e sorriu.
foi conduzida pelos benfeitores para o mundo espiritual. Ante a nova realidade, ele ficou numa conjuntura dolorosa. Que fazer agora com Dona Lia, que já estava com mais de 90 anos, né? A avó da menina. A Dona Lia era a avó da Maria da Conceição. E levou Dona Lia para Pedro Leopoldo. Alugou um quartinho próximo da sua casa para lhe dar assistência. Mandou comunicar ao doutor Pereira de Andrade e, mais ou menos 15 dias após, também num sábado pela madrugada de domingo, o venerando guia convidou-o novamente, explicando: estamos retirando Dona Lia do invólucro carnal. Conceição, sua filha Maria da Conceição, veio buscá-la. Olha que beleza, gente, a neta. O filho e alguns beneficiários, hoje, dos seus sofrimentos, dos seus testemunhos dolorosos, encontram-se presentes. Terminada a reunião, nós o aguardamos. Concluída a reunião, ele correu à nova residência da anciã, da Dona Lia, e de longe viu sobre aquela ruela sem saída as luzes e a movimentação de entidades nobres, ouvindo um coral que houvera escutado anteriormente, quando a irmã desencarnou, que entoava um hino à vida. Quando Dona Lia foi retirada do corpo, ele anotou, como houvera feito por ocasião da desencarnação, o poema de exaltação à vida que diz em parte: rasgaram-se os véus da noite, novo dia resplandece, viajor descansa em paz, em prece, ao lado da própria cruz. No horizonte rebrilha nova aurora matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. A música continuava e ele ainda pôde ver Dona Lia sorrir-lhe, sem possibilidade de agradecer-lhe, ser retirada do corpo, levada para o mundo espiritual, para o mundo de origem. Poucos dias depois de desencarnada, ela retornou trazendo a netinha Maria da Conceição, que falecera com 55 anos de idade, mais ou menos, a qual então transmitiu uma mensagem de rara beleza por psicofonia, que se encontra no livro Vozes do Grande Além, publicado pela Federação Espírita Brasileira, organizado por Arnaldo Rocha, resultado das sessões mediúnicas do Grupo Meimei de Pedro Leopoldo, entre 1952 e 1956. Esse fato veio-me à mente, diz o Divaldo, para apresentá-los aqui coloquialmente, a fim de o convidarmos a uma releitura do Evangelho de Jesus sem disfarces. E é o trabalho que eu vos apresento, é o trabalho que eu apresento aos companheiros, para que a misericórdia divina nos sensibilize com relação às dificuldades dos nossos semelhantes. Que Deus abençoe a todos os companheiros e retornamos a palavra agora ao nosso companheiro José Damião, agradecendo a oportunidade que ele nos oferece. É com você, José. Obrigado, Valdir Monteiro. Hoje compartilhando com a gente aqui no programa Sensibilidade um Natal vivenciado por Chico Xavier. Lindo demais, Valdir. E olha, fica o encontro marcado para que a gente possa trazer mais histórias vivenciadas por Chico Xavier. Eu sei que você tem muitas histórias aí, e fica o encontro marcado para que em breve a gente possa estar trazendo outras histórias de Chico Xavier. Valdir Monteiro, gratidão, 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 Valdir. Eu é que agradeço. Abraço a todos vocês. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá e um Feliz Natal a todos. Feliz Natal. Você ouviu o
programa Sensibilidade.